Reconheceram-no ao partir o pão. Lucas 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Por que foi difícil para os discípulos reconhecer o Senhor ressuscitado? A morte de Jesus espalhou seus discípulos e destruiu suas esperanças e sonhos. Eles esperavam que ele fosse o único a redimir Israel. Eles viram a cruz como uma derrota e não puderam compreender o túmulo vazio, até que o Senhor Jesus apareceu a eles e lhes deu entendimento. Jesus repreendeu os discípulos no caminho para Emaús por sua lentidão de coração em acreditar no que as Escrituras diziam sobre o Messias. Eles não reconheceram Jesus ressuscitado até que Jesus partiu o pão com eles. Santo Agostinho de Hipona reflete sobre essa dificuldade dos discípulos da seguinte forma: eles ficaram tão perturbados quando viram pendurado na cruz que esqueceram seu ensinamento. Não esperaram sua ressurreição e falharam em manter suas promessas em mente. Seus olhos estavam obstruídos para que não o reconhecessem até o partir do pão. E assim, de acordo com o estado de suas mentes que ainda desconheciam a verdade, que o Cristo morreria e ressuscitaria, seus olhos foram impedidos de forma semelhante. Não que a própria verdade os estivesse enganando, mas sim que eles próprios eram incapazes de perceber a verdade. Quantas vezes deixamos de reconhecer o Senhor quando Ele fala ao nosso coração?
O Senhor ressuscitado está sempre pronto para nos falar a sua palavra e dar-nos a compreensão dos seus caminhos. Precisamos aprender a ouvi-lo e reconhecê-lo no nosso dia a dia. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para reconhecer a Tua presença comigo e para compreender a verdade da Tua palavra salvadora. Alimenta-me com a Tua palavra vivificante e com o pão da vida. Reze comigo, meu irmão, minha irmã, meu Senhor e meu Deus. Esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades. E atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo o mal, hoje e sempre. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia, a bênção do Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.